Nós temos dois lados inseparáveis, o lado emocional e o lado racional. E muitas vezes pensamos que as emoções só nos atrapalham na hora de tomar aquela decisão. Mas a verdade é que as emoções são um componente fundamental na hora de fazer uma escolha. O problema é que as emoções podem distorcer um pouco como enxergamos a nossa realidade. E isso pode muitas vezes influenciar as nossas decisões financeiras. E sem perceber, isso pode estar afetando a sua capacidade de poupança e o seu nível de endividamento. Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Não sei se você sabia dessa informação, mas acredita que sem as emoções, a nossa capacidade de tomar decisões estaria totalmente prejudicada? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as melhores decisões não são aquelas realizadas de forma totalmente racional e lógica. As emoções são importantes para a gente atribuir valor a várias opções que aparecem no nosso dia a dia. Ou seja, são elas que vão nos falar quais informações são importantes para cada vez tomarmos decisões com mais rapidez e funcionalidade num mundo rodeado por incerteza. Por exemplo, quando tocamos algo bem quente. Na hora que tiramos a mão, vem a dor e o susto. Essas emoções nos ajudam a lembrar com mais rapidez essa experiência e nos ajudam a ensinar de que a gente não deve tocar naquilo de novo. O caso de Phineas Gage, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, nos ilustra a importância das emoções na hora de tomar a decisão. Ele era um operário que sofreu um acidente em que uma barra de metal acertou o crânio dele, atravessando e danificando a parte frontal do cérebro dele. E uma das partes danificadas é responsável por conectar o lado emocional com o lado racional. E por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver a essa lesão e se recuperar bem fisicamente. No entanto, os seus colegas começaram a perceber nitidamente que o seu comportamento mudou, e ele começou a ter dificuldades de regular as próprias emoções e tomar grandes decisões, principalmente as relacionadas com os planos futuros. Eu acho que até aqui deu para entender como as emoções são importantes na hora de tomar as decisões. Mas quando é que elas se tornam um problema? As emoções nos atrapalham quando elas distorcem a atribuição de valor, tendo um desalinhamento entre a situação real com a emoção sentida. Isso acontece quando você recebe uma notícia boa, se anima e gasta com algo que não estava planejado. A animação veio de outro motivo que não tem nada a ver relacionado com a compra, mas ela aumentou a sua disposição para gastar. Da mesma forma, as emoções podem estar influenciando como você toma suas decisões financeiras e muitas vezes sem perceber. Emoções positivas geralmente nos fazem ter mais paciência para esperar recompensas futuras, pois neste estado de humor nós estamos propensos a esperar uma recompensa mais tardia. O contrário pode ocorrer em que emoções negativas aumentam nosso foco no presente, alterando a nossa percepção de que o tempo que a gente conseguiria para obter aquela recompensa é maior do que na verdade é. Especialmente, o estresse é conhecido por deslocar as nossas decisões para o curto prazo. É por isso que em dias ruins é mais fácil da gente escorregar na dieta, mesmo querendo emagrecer. O valor atribuído proveniente daquela comida gostosa, ela é aumentado pelo estresse. E como isso pode afetar as nossas decisões financeiras? Quando falamos sobre investimento e construção de patrimônio, nós estamos trocando o nosso tempo por mais dinheiro. Imagina a situação em que temos essas duas opções. Uma seria ganhar R$ 100 hoje, outra seria ganhar 150 daqui a um mês. Uma pessoa mais emocionalmente neutra, ela tenderia a escolher a segunda opção, enquanto uma pessoa em situação de estresse, ela tende a escolher a querer os R$ 100 hoje. E é por isso que todas essas emoções podem estar influenciando nas suas decisões com relação à poupança e ao nível de endividamento. Em cenários de insegurança financeira
em que temos muitos boletos e contas para pagar, isso aumenta o nosso estresse. E como consequência, isso reduz a nossa paciência. E como explicado anteriormente, isso faz com que a gente tenha maior foco no presente e não queira mais adiar recompensas futuras. E por este motivo, nós não poupamos, aceitamos crédito caro e priorizamos o consumo imediato. Só que tudo isso reforça o problema inicial, com menos patrimônio e mais dívida. O nosso cérebro, neste contexto, é como se tivessem várias abas do navegador aberto. Ele não consegue mais processar a informação. Isso explica porque, nessa situação específica, ensinar sobre educação financeira e explicar sobre juros compostos não são medidas eficazes. O que realmente funciona é tomarmos ações que cada vez mais começam a fechar as abas do navegador, e isso envolve simplificar as nossas escolhas, criando automações. E por incrível que isso pareça, isso começa por organizar a nossa rotina. Quando criamos blocos fixos para trabalhar, comer, dormir, fazer exercício, isso reduz o atrito e diminui a fadiga das decisões. E falando especificamente de finanças, o foco aqui é tirar as decisões do calor do momento. E isso inclui algumas medidas como deixar as contas essenciais em débito automático, criar transferências automáticas da sua conta para sua conta de investimento, determinar um limite máximo do cartão de crédito e excluir os aplicativos de compras do seu celular. E uma outra ação que você pode ter é determinar dias específicos para você revisar as suas contas. E por último, não menos importante, é evitar tomar decisões sob pressão. É parar antes de agir e se perguntar: isso estava no meu plano mesmo? Nesse sentido, é como se reduzíssemos o catálogo infinito da Netflix a um só filme, em que bastaria só abrir o aplicativo para passar o tempo. Nesse mundo hipotético, as coisas seriam realizadas de forma automática, sem termos que passar por aquele estresse de ficar escolhendo qual filme a gente quer assistir. Além disso, a construção de uma reserva de emergência é essencial e ajuda para você sair dessa situação. Isso é importante porque cria uma estrutura por trás que absorve os imprevistos, que são geralmente o causador desse estresse. E a maior vantagem é que ele reduz a necessidade de crédito, que é o que diminui a sua folga no seu orçamento. E todas essas medidas contribuem a você sair desse ciclo de estresse, menos paciência e decisões de curto prazo. Se você sente que isso está relacionado com a sua vida e gostaria de organizar a sua vida financeira, mas quer realizar isso de uma forma que esteja alinhado com o que você quer viver e com o que você é justamente isso que eu trabalho na mentoria. O link está na descrição. Olha, se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Vou deixar aqui como sugestão de um vídeo para você assistir. Eu falo ali a questão do autocontrole de uma forma bem diferente do que a gente ouve por aí. Então, como eu gosto de terminar os vídeos com essa seguinte reflexão, você está vivendo seu dia ou está vivendo seus planos? Obrigada por estar aqui comigo hoje. Beijos. Tchau, tchau.